Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Vasco e Corinthians ligam o espírito de Copa nas partidas de ida da semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos analisar aqui as vitórias de Corinthians e Vasco saindo na frente sobre Cruzeiro e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir lá na página da Golcase, pode ser também no QR Code que está na tela. Por quê? Porque a Golcase ela é a melhor opção para presente neste fim de ano. Você que quer dar presente para as pessoas que você gosta, para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para sua filha, para o seu namorado, para sua namorada, as melhores opções estão na Golcase. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, copos térmicos. Deixar sua bebida geladinha ou quentinha, se for uma bebida quente, por exemplo, esse aqui do Vasco, esse aqui do Corinthians. Tem produtos oficiais como esse, tem também do Cruzeiro, tem também do Fluminense. Tudo isso com desconto em dobro no cupom GOLVSR. É só você ir lá na página da Golcase, o link está no primeiro comentário fixado, ou você pode ir direto nesse QR Code, colocar o cupom GOLVSR, você tem desconto em dobro nas compras a partir de R$ 99,00. Com um detalhe, esse presente aqui que você vai dar, ele vai botar dinheiro no bolso do seu clube, porque é tudo produto licenciado, tudo produto oficial. A Golcase paga o seu clube para usar a marca. Então é o seguinte, vai lá, não perde tempo e é um ótimo presente para você dar para quem você gosta, ok? Deixa eu botar tudo de volta aqui. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira e aí dando algumas explicações, tá? Eu tava lá na Europa, né? Tava lá em Barcelona primeiro, depois Madrid, fazendo a cobertura dos jogos da Champions. E por isso que eu não fiz vídeo depois da vitória sobre o Corinthians, né? Porque eu tava no fuso da Europa, né? O jogo lá começou quase 1h30 da manhã, né? O jogo lá, então eu não consegui assistir o jogo ao vivo. Na quinta-feira eu passei o dia viajando, foi o dia que eu voltei de Madrid aqui para São Paulo, então não consegui acompanhar, não consegui gravar o jogo, até fiz um compilado para assistir o jogo do Corinthians na volta, né, no voo. Então enquanto eu estava voando, baixei lá o jogo e vim assistindo para poder analisar o vídeo. E aí, quando cheguei de noite, ontem de noite, cheguei no Brasil aqui, cheguei em São Paulo mais ou menos 8 e pouquinho, comecei a ver o jogo do Vasco, a vitória do Vasco sobre o Fluminense, então tô gravando o vídeo hoje. Por isso que não teve vídeo depois, nem na quinta de manhã da vitória do Corinthians, porque realmente eu tava nessa corrida aí para pegar o avião para voltar pro Brasil. Então aqui vou falar da vitória do Vasco sobre o Fluminense, a virada, e também vou falar sobre a vitória do Corinthians, tá? Acho que fica muito claro aqui nos dois jogos que os times que chegaram em situação pior, entre aspas, mostraram uma postura muito mais competitiva. E por que a situação pior, né? O Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro bem, terminou o Campeonato Brasileiro na terceira posição, com bons jogos, enquanto o Corinthians estava patinando ali. O Corinthians fez alguns jogos que deixaram a torcida revoltada, parecendo ali que o Corinthians estava largando de mão o Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro muito mal. Nas últimas 8 partidas, ele ganhou 1 e perdeu 7. Enquanto o Fluminense veio numa batida excelente para conseguir, como conseguiu, a 5ª posição, que lhe deu vaga direta na Libertadores, né? Então o Fluminense ele veio de uma batida excelente, de boas atuações, jogos sólidos, ganhando do Flamengo, empatando com o Palmeiras fora de casa, jogando melhor. Então assim, o Fluminense veio na reta final do Campeonato Brasileiro, ganhando o confronto direto com o Bahia na última rodada e garantindo a 5ª posição, enquanto o Vasco veio patinando. O Cruzeiro veio mantendo o bom Campeonato Brasileiro que fez, enquanto o Corinthians veio
fazendo alguns jogos até assim que chegaram a revoltar o torcedor. E aí isso é a prova que Copa é Copa, né? A magia das Copas lá na Europa tratam muito as Copas nacionais como com um item chamado a magia das Copas, porque tem zebra, tem time de segunda ou de terceira divisão indo longe, tem time que está num pior momento sendo melhor, e acho que isso é muito verdade, né? Você pode colocar uma mobilização para um jogo de Copa que talvez no Campeonato Brasileiro você não consiga, porque o seu time já está lá para trás, está naquele meio da tabela ali, naquela água de salsicha, naquela condição ali que você já não nem cai, nem briga pelo título, nem briga por vaga na Libertadores, então você fica ali meio patinando. Então, assim, para mim, ficou muito claro ali que Vasco e Corinthians chegaram em situação ruim para a primeira partida da semifinal da Copa, mas eles conseguiram a mobilização necessária que as Copas pedem. Então, como eu coloquei na thumb, um espírito de Copa. Teve um espírito de Copa. Se você compara o Corinthians com aquela sensação de que não estava nem aí da reta final do Brasileiro, e você pega a mobilização do time, a forma como o time conseguiu encaixar as suas marcações, conseguiu dificultar a situação do Cruzeiro, como conseguiu, por exemplo, ser, na maior parte do jogo, muito mais perigoso que o Cruzeiro. Você, se comparasse o que estavam fazendo Corinthians e Cruzeiro no Brasileirão, você ia dizer impossível. Só que isso tem pegada de Copa. A mesma coisa no Vasco e Fluminense, com um agravante, ou com um agravante para o Vasco, que o Fluminense começou o jogo muito melhor, né? E o Vasco começou o jogo parecendo ali meio, não vou dizer patinando, mas que o Fluminense conseguiu ser dominante em relação ao Vasco na primeira meia hora. Então, assim, e o Vasco conseguiu na etapa final, com alguns ajustes do Fernando Diniz, conseguiu não só empatar, como virou o jogo na última bola, numa catarse absurda da torcida do Vasco, né, que claramente ficou maluca com essa virada, né? O empate estava deixando... já era bom pelo que tinha sido a partida até então, né? E a virada deixa ali a situação uma loucura com a torcida do Vasco no Maracanã. Seguinte, quase 64 mil, né, pessoas no Maracanã, um público espetacular, e a torcida do Vasco terminando fazendo a festa. E aí a gente tem que falar, lógico, do garoto Ryan, né? Como eu coloquei, o fator Ryan. Cara, a jogada do Ryan no gol da vitória é uma jogada ali de quem, como eu falei, é um jogador que já tá pronto. Um jogador que tá pronto para fazer coisas grandes, né? Porque é uma jogada que ele vem da direita pro meio e vem driblando 2, 3 jogadores do Fluminense, toma uma falta até meio forte, né? E aí, em vez de ficar parado, em vez de ficar cobrando o cartão, o que ele faz? Ele levanta igual um maluco, bota a bola no chão e para a bola. Isso é importante, tá? Eu já vi muito jogador experiente, muito jogador consagrado, nessa coisa de querer bater rápido, deixar a bola bater, bater a falta com a bola rolando. O Ryan teve essa preocupação. Ele levantou igual um maluco rápido, pegou a bola, parou a bola, teve certeza que a bola estava parada e abriu a bola pro Pumita, enquanto o time do Fluminense estava todo tentando se recuperar. Do Pumita, o Pumita esticou pro Gomes, né? E aí o Gomes cruzou e a bola na cabeça do Verratti, né? Que tinha entrado no segundo tempo. Então, assim, a jogada do Ryan é uma jogada de alguém diferente, porque para você pegar essa bola ali na meia direita e dar um chambão pro meio da área, é muito comum. Não, ele pegou, protegeu, trouxe para dentro,
que passou do primeiro, passou do segundo, tomou a falta do terceiro e depois cobrou rápido e com o cuidado de ter certeza de que a bola estava parada. E aí depois, Pumita pro Andrés Gomes, o Andrés Gomes na cabeça do Verratti. Verratti deu um nó ali no Freitas, né? O Verratti está atrás do Freitas e ele nesse balanço ali, mantendo a condição legal, ele passa à frente do Freitas, cabeceia para fazer o 2-1 e, como eu disse, explodir a torcida do Vasco no Maracanã. Antes, o Rayan já tinha feito o 1-1 e o 1-1 saiu logo no comecinho do segundo tempo, saiu aos 5 do segundo tempo, dessa vez na jogada do Nuno Moreira pela esquerda, né? De novo, uma aceleração do Vasco pelo lado esquerdo. O Nuno Moreira cruzou e aí, se você olha por trás do gol, você vê que o Rayan, ele dá uma acertada na passada para poder bater na cruzada. Se você olhar atrás do gol, ele tá vindo numa velocidade, ele dá uma mini trava para poder ter equilíbrio para chapar de pé esquerdo. Então, assim, você vê, de novo, né? Moleque, jovem, mas com uma noção de espaço importante, porque ele dá uma... Se você olha pela câmera, na câmera do jogo não dá para perceber. Se você olha por trás do gol, você vê ele dando uma meia trava para poder bater de pé esquerdo e aí bateu, tirando do Fábio, né? Se ele bate... Porque ele direcionou a bola para o outro lado. Se ele bate um pouco mais para cá, o Fábio pegaria. Então, porque o Fábio, goleiro fantástico, fase maravilhosa, né? Uma carreira maravilhosa, mas ele pulou bem, só que o Rayan deu um tapa pro outro lado. Então, assim, o fator Rayan fez a diferença. Tem que fazer uma ressalva aqui ao Rafael Claus, tá? Já vi muito árbitro que não quer deixar o jogo rolar. Já vi muito árbitro que não quer se complicar em fim de jogo, que não deixaria o Rayan bater a falta rápido. O Claus fez isso. Eu falo aqui para vocês, a minha visão o Claus, para mim, ele é o melhor árbitro brasileiro. Ele é o que tem mais ferramentas para ser o melhor árbitro brasileiro. Ah, mas ele estava numa má fase. Sim, ele já teve muito melhor. Não tenho nenhuma dúvida que ele já teve muito melhor. Mas, para mim, está muito claro. Para mim, eu tenho isso há algum tempo de que ferramentas, manejo, imposição com jogadores, o Claus, para mim, é o melhor árbitro brasileiro. Nem sempre esteve o melhor árbitro brasileiro, mas ele, para mim, é o que tem mais recurso. Essa decisão de deixar o Rayan cobrar rápido e não amarrar o jogo, porque eu já vi muito árbitro nessa, quando ele vê que o jogador vai correr, ele poderia parar para ou dizer que ia dar cartão amarelo, ou dizer que a bola estava rolando quando o Rayan teve cuidado. Então, assim, eu fico meio me sentindo aqui elogiando o mínimo, o básico, mas nesse caso tem que elogiar o básico, tá? Porque o Claus, de fato, fez algo que a maioria dos árbitros brasileiros não fariam. E o Rayan, para mim, fantástico. De novo, o Fluminense começou melhor, fez 1-0 e aí depois isso foi uníssono. Inclusive o Thiago Silva falou de uma maneira bem clara de que o Fluminense parou de jogar depois de fazer 1-0. Muito torcedor do Fluminense reclamando da postura do time, alguns botando na conta do Zubeldia, outros botando na conta do próprio time, que o time parou de jogar depois que fez 1-0. E o Fluminense até ali era bem superior ao Vasco. E aí, no segundo tempo, com os ajustes do Diniz, com o Diniz acertando muito bem o posicionamento, a linha de pressão do time do Vasco, né? Com o Cauã e o Thiago Mendes trabalhando muito bem em cima do Lúcio Acosta, com Nuno Moreira e Andrés Gomes fazendo muito bem a marcação na saída de bola dos laterais do Fluminense. O Vasco cresceu, equilibrou o jogo no geral foi bem equilibrado, e acho que a jogada final do 2-1 é uma jogada que é muito mais mérito do Vasco do que eventual falha do Fluminense, né? Tem ali o Verratti batendo o Freitas no mano a mano ali de ultrapassar ele, mas no geral a jogada é muito mais mérito do Vasco do que demérito ou falhas do Fluminense. O jogo tá aberto, tá?
O jogo da volta tá aberto, o jogo da volta... Os dois jogos vão ser no Maracanã, né? Então, mas o jogo no domingo, o jogo completamente aberto. Não tem motivo para você achar que o Vasco já está classificado ou você achar que o Fluminense não tem mais chance. Completamente aberto. Pode perfeitamente o Vasco pode ganhar de novo, pode o Fluminense ganhar por um e forçar pênalti, pode o Fluminense ganhar por mais, porque é clássico, é jogo mata-mata, é jogo decisivo, é jogo de Copa, mas sem dúvida nenhuma o Vasco conseguiu deixar para trás aquele momento do brasileiro e jogar muito bem e mostrar um nível de competitividade, em especial no segundo tempo, num jogo em que ele foi por intervalo perdendo, muito bom, e o fator Ryan, para mim, fez a decisão. Foi decisivo. Eu queria falar agora do jogo do Vasco, do Corinthians com o Cruzeiro, ou no caso, Cruzeiro com Corinthians, e dizer que exatamente aconteceu a mesma coisa, né? Se você pega o que foi a partida, se você pega... Cadê? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Se você pega, analisando o jogo, você vê um Corinthians muito mais competitivo do que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve mais a posse de bola, é bem verdade, mas achei um Cruzeiro muito facilmente neutralizado pela pegada de meio campo do Corinthians, né? Sem ter o Garro 100%, o Dorival veio com o meio campo de uma pegada muito forte, com Martinez, Maicon, Breno Bidon e Carrilho, deixando Yuri e Memphis mais liberados. E isso funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem. Isso deu ao Corinthians uma capacidade de não ter tanto trabalho para neutralizar as jogadas do Cruzeiro. Se você olhar o jogo assim, se você pegar estatísticas, né? O Cruzeiro, na estatística do Flash Score, por exemplo, teve uma chance clara, enquanto o Corinthians teve duas, né? O Cruzeiro finalizou 15 vezes, mas só 2 foram no alvo. O mesmo número de finalizações no gol do próprio Corinthians. Então, um Corinthians que estava claramente baixando o nível de intensidade no Campeonato Brasileiro, no jogo do Mineirão foi totalmente diferente. Um time com uma pegada grande, o Martinez conseguindo neutralizar muito bem as jogadas pelo lado, o Breno Bidon alinhando perfeitamente você marcar, voltar para marcar e se oferecer ali como uma escapada, como uma saída. O Maicon recuperado, o Maicon é muito bom jogador, né? Um jogador que o Corinthians vinha tendo muitos problemas físicos, mas ele recuperado é um meio-campista. Não vou nem dizer que ele é um volante, acho que ele é um meio-campo mesmo, né? Ele é um volante barra meia, um meia barra volante, que dá um ritmo muito bom, e isso foi minando e neutralizando as tentativas do Cruzeiro, que dependeu excessivamente do Matheus Pereira centralizar e articular essa jogada. Então, no todo, a gente viu um Corinthians que no Brasileiro não era intenso, não era competitivo, e a gente viu um Corinthians esticar a corda completamente no jogo da Copa do Brasil. E assim, venceu por 1-0 no gol do Memphis, que é um gol muito polêmico, tá? E é um gol polêmico por quê? Porque quando você vê o gol na câmera do jogo, você fica na dúvida se a bola tocou na mão ou não do Memphis. E no caso, como foi o próprio Memphis que fez o gol, se a bola tocando na mão do Memphis e ele finalizando para o gol no final da jogada, você tem que anular esse gol porque a bola bateu na mão, intencional, com intenção ou sem intenção, na mão de quem fez o gol. Na hora lá eu fiquei na dúvida se tinha se batido ou não, foi pro VAR. O VAR deu o gol, então eu imaginei que não dava que a bola não tinha batido na mão. Depois, ontem, isso daí, o jogo foi na quarta noite. Ontem, quinta-feira, ao longo do dia, começaram a surgir várias imagens de quem estava filmando por trás do gol, em que fica evidente que a bola bateu na mão do Memphis, ok? E aí, com a bola batendo na mão do Memphis, passa a ser um gol irregular. Por quê? Porque esse gol deveria ter sido anulado. Eu fui olhar
a análise do VAR da jogada. A análise que o VAR fez da jogada. Eu não vou colocar aqui porque eu não tenho direitos. Então, se eu colocar aqui, o vídeo pode ser derrubado ou não. Mas eu vou deixar o link da análise do VAR aqui no comentário, tá? Na análise do VAR, o VAR analisa 4 imagens, 4 câmeras. Nas 4 câmeras, você não tem certeza, não dá para ter certeza que a bola bateu na mão do Memphis. Não dá para ter certeza. A imagem que apareceu foi a imagem de uma imagem de alguém que estava filmando atrás do gol. Uma imagem que não estava no VAR. Ou uma imagem que não foi analisada pelo VAR. E sendo assim, o VAR tomou a decisão com as imagens que ele tinha. E tomando a decisão com as imagens que o VAR tinha, é uma decisão correta do VAR. Por quê? Porque ele não teve nenhuma imagem que deixava indiscutível que a bola tocou na mão do Memphis. Então, pensando como o VAR, como o protocolo do VAR funciona, o VAR tomou a decisão correta, que foi não se meter no lance. Por quê? Porque nas imagens que o VAR tinha, e se você for no link que está aqui, você vê que as imagens que o VAR analisou, não dá para ter certeza. Uma parece, outra não parece, então o VAR manteve o que está na decisão do campo. O VAR analisa impedimento, não há impedimento nenhum em nenhum momento do lance, e depois o VAR analisa a mão. A imagem que apareceu por trás do gol, ela não era uma imagem da geração de imagens do jogo, ou seja, imagens que não estão na geração de imagens do jogo, elas não estão disponíveis para o VAR. Então, sendo assim, não há o que fazer. O VAR tomou a decisão que era para tomar. É muito igual a situação do gol do Lucas na semifinal da Copa do Brasil de 23, né? Em que o Lucas dá um carrinho, ao dar o carrinho a bola bate na mão do Lucas e depois sobra para ele fazer o gol. As imagens que o VAR analisou lá na ocasião, elas não eram imagens conclusivas, não eram imagens que deixavam claro que a bola tinha batido na mão do Lucas Moura. E beleza, o gol foi marcado, o Corinthians e vários corintianos reclamaram demais na época, mas a decisão tomada pelo VAR foi a decisão correta, que era, com as imagens que estavam à disposição, você deu o gol do Lucas Moura. Como agora também foi a decisão, no meu julgamento, correta. Com as imagens que a gente tem, não dá para ter certeza, não dá para ter 100% de clareza de que a bola bateu na mão do Memphis. Então, o gol foi marcado. Lá, no gol do Lucas Moura, uma imagem da própria TV do São Paulo mostrou que a bola bateu na mão. Ou seja, o gol também foi irregular, mas com o que a gente tinha de informação no VAR na hora, foi tomada a decisão correta. Agora, com a imagem que apareceu de trás do gol, algumas imagens, ficou caracterizado que a bola bateu na mão do Memphis. Era para o gol ter sido anulado, mas com as imagens que o VAR tinha, com que o VAR analisou, o VAR manteve a decisão do campo. Decisão que eu também julgo correta. O grande comentarista Vitor Canedo, parceiro, gente boa demais, trouxe uma informação que é verdade. Já passou da hora de você ter aquela tecnologia do chip na bola. Você lembra do que aconteceu na Euro passada? Que tem eu não me lembro de quem foi o gol, não me lembro, acho que foi da Bélgica. E aí fica a dúvida se a bola bateu ou não na mão do jogador antes da criação da jogada. E aí o VAR colocou, a geração de imagem colocou um gráfico do chip da bola no momento que supostamente a bola bateu na mão do jogador. E aí o gráfico tem uma mudança assim, ou seja, dizendo que ali foi exercida uma força com a mão em cima da bola. Sem ter isso daí, a gente vai continuar correndo o risco de ter situações assim. Imagens que o VAR não deixa conclusivo e um gol em que o jogador que fez o gol tocou com a mão na bola. Eu acho que o Cruzeiro tem até mais motivo para reclamar do cartão amarelo do Romero, tá? Porque eu acho que o cartão amarelo do Romero não tem nenhum tipo de motivo para dar o cartão amarelo no Romero, que inclusive tirou o Romero do jogo da volta. Era o terceiro cartão amarelo do Romero, ele não joga
a volta. Vai fazer muita falta pro Cruzeiro, porque é um dos melhores jogadores do Cruzeiro no campeonato, poderia até ter sido seleção do brasileiro, até fiquei na dúvida. Mas esse gol do Memphis era para ter sido anulado, mas com as imagens que tinha à disposição, e tá lá, eu até imaginei que poderia ser pressa, você querer decidir rápido, e por isso que o gol foi dado, que demorou um pouquinho mais de 1 minuto. Mas não, ouvindo a narrativa do VAR, você vê que eles olharam. Com as imagens que tinha, você não tinha nenhuma conclusão de que a bola tocou com a mão na mão do Memphis. E aí foi dada a decisão do campo. Se, por exemplo, o Klaus tivesse anulado o gol por toque de mão, também não iria ficar, porque você não teria nenhuma imagem conclusiva de que a bola não tocou. Então, assim, são situações que vão continuar acontecendo. Aconteceu prejudicando o Corinthians na semifinal de 23 contra o São Paulo. Agora aconteceu beneficiando o Corinthians na semifinal de 25 contra o Cruzeiro. Acontece. Foi o que foi feito. No meu entendimento, o gol era para ter sido anulado, ponto. Mas no meu entendimento, o VAR, com as imagens que ele tinha, e eu vou deixar de novo aqui na descrição o link, com as imagens que ele tinha, ele tomou a decisão correta de manter o gol. O que você acha? O que você pensa? E também está aberto, tá? Também acho que está aberto. Porque o Corinthians é muito forte jogando em casa? É. Mas o Cruzeiro jogou bem fora de casa. Aliás, o Cruzeiro jogou, em muitas vezes, jogou melhor fora de casa do que em casa no Brasileiro. Tem um ponto aí. Qual vai ser a postura do Corinthians? O Corinthians vai sair para jogar contra o Cruzeiro? Esse Cruzeiro foi muito mais produtivo quando ele foi agredido do que quando ele precisou agredir. Mas, para mim, está totalmente aberto. Os dois jogos estão totalmente abertos. Vitória de 1 gol, mesmo o Corinthians ganhando fora de casa, é uma vantagem boa, muito boa. Mas está aberto. O Cruzeiro pode ir à Neoquímica Arena e ganhar por 1-0. Pode. E forçar pênalti. Então, assim, tem qualidade para isso, inclusive. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Muita gente vai pedir para eu falar. Vou falar então aqui. O lance do Léo Jardim no Serna, ou no Everaldo, acho que no Everaldo. O lance do Léo Jardim no Everaldo no primeiro tempo, o Klaus acertou em dar cartão amarelo pro goleiro do Vasco, tá? Por quê? Porque o Everaldo recebe em profundidade, dá um tapa para fora para driblar o Léo Jardim. Aí você vai dizer, mas tudo bem, mas ele deu o tapa para fora, mas ele ia chutar pro gol. Pode até ser. Só que quando ele dá um tapa para fora, ele tira a direção, né? Para você expulsar de cartão vermelho direto, você tem que estar na direção do gol. Isso está na regra lá. Você dá um tapa para fora para driblar, você tira a direção. E a outra, ainda tinha jogador do Vasco chegando. Tinha a cobertura do Paulo Henrique, tinha a cobertura do, se eu não me engano, do Cuesta chegando. Então não era uma chance clara e manifesta de gol. O Klaus acertou em dar cartão amarelo para o Léo Jardim, tá? Antes que a galera fale. Agora sim, fechando, você diz o que você acha aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário ou no QR Code que está na tela, ó. Produtos da GoCase. Ótima opção para o seu presente de Natal. Melhor opção. Não sabe o que presentear? GoCase. A entrega tá super rápida para chegar a tempo do Natal. E cupom GOLVSR com desconto em dobro. Desconto em dobro. Bota aí o cupom GOLVSR e compra o seu produto. E ainda bota uma grana no bolso do seu clube. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.